Como é que você enxerga essa questão dos procedimentos estéticos hoje em dia? Como é que você lida no seu consultório, assim, com os Uhum, pacientes? Tanto para essa questão do exagero, quanto as pessoas que às vezes estão muito receosas, mas às vezes tem alguma indicação ali de fazer algum uhum. benefício. Como é que você costuma orientar, assim, os pacientes em relação a isso? Olha, acho sempre bom conversar e entender qual é o medo deles, porque as pessoas nem sabem o que que é cada procedimento, então fala botox na boca e botox não é na boca, então tá Uhum. acostumado, porque o que a gente vê muito é aquelas bocas enormes. Então, assim, alinhar o senso estético, se ela me procurou, ela sempre falo, né? Olha o rosto de quem tá fazendo em você. Se a pessoa é exagerada, eu acho que não é o seu lugar. Se você acha aquilo, né, feio, se você não Sim, gosta daquele tipo, eu não sou aquela que faz muitos procedimentos, faço o que eu acho necessário. sim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, o preenchedor, que é o que normalmente causa essas coisas bem diferentes, bem exageradas, normalmente é o preenchimento, né, Dessa que harmonização é facial, que hoje em dia tem muita desarmonização desarmonização. Nem facial, gosto né. dessa palavra harmonização, Uhum. É, eu porque falei porque eu falei de propósito, porque eu sei que vocês dermatologistas de não verdade, vocês gosto. ficam. Não gosto porque é isso, né, ficou uma coisa até padronizada também, todo Uhum. mundo com a mesma cara quadrada, tudo igual, Sim. né, não gosto disso. Mas o preenchedor tem sim seu lugar e ele é ótimo, ele pode ajudar a dar um olhar mais descansado, levantar um pouquinho o rosto, aquela boca que realmente não tem, dar uma volumizada, mas sem pessoa que não tem queixo ajuda muito. Uhum. Então ele pode tem seu papel, mas não é necessário para todo mundo e também não é obrigatório. "Ah, eu não quero, eu quero só tentar fazer de um jeito natural". Hoje em dia a gente tem, tecnologia, tem bioestimulador de colágeno, isso tudo ele vai fazer o jeito natural sem modificar nada do nosso rosto. Então, nem todo mundo quer e tudo bem, eu converso e eu acho que tem muita gente que não quer ir para o lado do preenchedor mesmo. O Uhum. botox, eu acho que todo mundo vai gostar. Eu sempre tento convencer que o botox não normalmente o que as pessoas acham estranho não é do botox. Uhum. Tirando aquelas sobrancelhas lá na lua, Sim. normalmente não é o botox que faz esse resultado diferente, assim, que causa estranheza, né. Não é à toa que é o procedimento mais realizado no mundo, né, a toxina É mesmo? botulínica. No mundo? Aham, no Aham. mundo todo. Então, Aham. assim, todo mundo merece, a partir de uma certa idade, uma Sim. toxina, mas, é uma coisa que é de cada um também. Tem gente que não gosta de nada que envolva agulha, né, então só gosta de Uhum. tecnologia. E aí tem que alinhar o gosto da pessoa, mas ela tem que procurar o profissional em que ela olhe e fala: "Olha", olho pra ele e vejo: "Ah, é o jeito que eu quero me modificar, se eu quiser Sim. fazer qualquer coisa", porque tem que tomar cuidado que tem muitas se você vai numa pessoa que tá toda você vai ficar, né, que o senso estético daquela pessoa é diferente do seu, né. Sim, E perfeito. segurança também, né, porque, né, nem todo mundo é habilitado, existem outras coisas aí, a gente tem visto, né, queimaduras e tudo mais. A Uhum. pessoa também tem que saber tratar qualquer complicação, né, você tem que saber que você tá num profissional que sabe tratar se tiver qualquer complicação, porque infelizmente qualquer um tá sujeito a alguma complicação. Perfeito. Você falou essa questão, né, da toxina botulínica, né, assim, de como, o procedimento mais realizado no mundo, né, assim, e bom, e é algo que você tá falando, né, assim, que eu já vi também, assim, de outros dermatologistas, é isso, é meio que o queridinho, assim, né, É. mas pra gente deixar, assim, claro, quais são as indicações, assim, né, qual que é o benefício, enfim, né, Uhum. de é claro, enfim, nem todo mundo precisa fazer nenhum procedimento e Aham. nenhum tratamento pra Sim. nada, né, enfim, mas quando precisa, assim, quando que vocês como que vocês identificam, assim, essa necessidade? Quais seriam as indicações? E por que que é isso, assim, né, por que que muitos dermatologistas sérios mesmo e é isso, né, assim, mesmo tem o pessoal lá né, dos exageros, Uhum. enfim, mas por que que é um procedimento tão bem, recomendado e tão bem querido, assim, na dermatologia? Olha, a toxina como é que ela atua? Ela bloqueia a contração muscular, né, então, principal indicação normalmente o mais comum, né, da gente fazer é nessa região daqui que a gente chama de terço superior, né, na Uhum. testa, aqui ao Famosa redor testa, né? dos Uhum, olhos, aqui no bravo, né, uhum. e então ela vai impedir ele de contrair e impedir de fazer aquelas marquinhas que as As pessoas não gostam, ruguinhas, aquela pé de galinha, tudo uhum, isso. Hoje em uhum. dia a gente sabe que toxina não é só para essa região, a gente pode fazer aqui no pescoço para melhorar o contorno, para bruxismo, para sorriso gengival, que também é bem legal. Tem Uhum, várias funcionalidades até para enxaqueca, que o pessoal da neurologia usa bastante. Tem várias funções, né, uhum. até para neuropediatria usa, para muitas Sim. coisas, a toxina não é só para estética. Mas assim,
quase todo mundo que tem um pouquinho de musculatura um pouco mais forte merece uma toxina. Uhum, Tem gente que não, eu, por exemplo, não tenho uma musculatura tão forte aqui, mas a toxina ajuda a reposicionar a sobrancelha, então deixa aquele uhum, olhar mais aberto na mulher. uhum. Então, claro, a toxina ideal é fazer antes de estar marcado, porque se a gente dobra um papel, muitas vezes pode passar um ferro que não vai desdobrar totalmente, é a mesma coisa, se já está muito marcado, a toxina não vai fazer aquele milagre de ficar 100% Se já tem uma liso, ruguinha já mais muito profunda, né, marcado. mais É. marcada. Então por isso Aham. que a gente fala de ser preventivo, né, de ser antes de estar totalmente marcada, quando a gente vê que aquela pessoa tem um padrão muscular muito forte, ela deve Uhum. começar o quanto antes, mas nunca é tarde, assim, a gente pode começar bem mais tarde, mas quanto antes melhor. Mas tem gente que não precisa tanto, porque você vê que não tem tanto padrão, mas às vezes vai se beneficiar na abertura do olhar, então quase todo mundo tem algum benefício na toxina, mas realmente tem gente que precisa mais, tem aquela Uhum. força muito forte, e aí tem a indicação, então É, porque às vezes, assim, enfim, né, em relação à questão da ruga, né, às vezes a ruguinha ali não tá tão bem formada ainda, mas às vezes é isso, às vezes é uma pessoa de 30, 40 anos, se uhum. vai viver, né, vamos esperar aí, vamos fazer de tudo pra, né, fazer tudo Todo mundo certinho, vivendo pra viver mais. até Uhum. 90 anos, 90. então a gente já tá, né, na geração, assim, que, poxa, É, a por um média. por um lado a expectativa aumenta, mas a gente já anda fazendo tanta coisa errada, né, que é capaz, enfim. Mas, de uma forma geral, a gente espera, então a gente tá falando, assim, de mais 60 anos, 50 Uhum. anos, daquela Daquela dobrinha ali em cima. Então é meio isso, né, assim, impedir ou diminuir aquela contração para que marque menos ao longo do tempo, exatamente. né. E é o resultado que dá pra ser natural sim, as pessoas acham que não, mas não precisa ser aquela coisa travada, e que a gente acha que as pessoas têm medo, assim, eu acho que é porque as pessoas confundem muito com preenchedor e acha que tem esse Uhum, medo. E eu sempre falo: "Vamos começar sempre com", normalmente o primeiro procedimento é sempre a toxina, porque ele é aquele que a pessoa vê que fica legal e que: "Ah, não, tô tranquilo", porque uhum, não todo mundo gosta, não tem como não gostar quando uhum. faz toxina a primeira Quando vez. faz bem O feito, né. problema é que você vai querer fazer sempre. É, tem isso. E quando faz bem feito, né, como você falou, às É, vezes tem, é isso, né, às vezes é aplicada ali de uma forma que deixa um resultado um pouco mais, enfim, né, exagerado, é vamos dizer muito assim, travado, né. mas eu sempre também gosto de alinhar, né, com o paciente, o que que ele quer, né, o que que ele gosta, o que que ele acha bonito. Às vezes eu falo: "Não vai dar pra tirar todas as rugas, senão vai ficar muito travado", então Uhum. sempre conversar com o médico, né, que vai fazer isso. Perfeito. E assim, quais são os principais erros que você vê que as pessoas, assim, nessa parte em relação a procedimentos, estéticos dentro da dermatologia, quais são os principais erros que você vê, assim, as pessoas cometendo, seja em relação aos exageros ou então, assim, em relação enfim, condutas inadequadas, assim, o que que você já viu que você fica assim: "Precisa alertar, a gente precisa alertar as pessoas"? Acho que primeiro que as pessoas também procuram uma perfeição que, né, ninguém tem, Uhum. ninguém é perfeito, ninguém tem a pele perfeita dos filtros do Instagram. Sim. Então a gente vê todo dia, né, essas pessoas famosas, influenciadores e tal. Então a gente não pode procurar primeiro aquelas pessoas Sim. que como referência, porque primeiro que elas fazem de tudo Sim. e mesmo assim elas não têm aquela pele, porque aquela Uhum. pele é falsa das fotos, Sim. tudo é falso. Então a gente não, todo mundo tem poro, todo mundo tem alguma manchinha, maquiagem, tudo isso, então não, as pessoas estão procurando uma coisa que não é a realidade. Então, infelizmente, hoje em dia o mundo de internet faz com que as pessoas queiram, e aí acho que isso que leva muito exagero também, porque aí ela quer ter aquela boca grande, quer ter aquilo, quer ser igual àquela pessoa famosa e até no corpo mesmo, que também tem Uhum. procedimento estético corporal e Uhum. mesmo essas pessoas também fazem todos os procedimentos possíveis, poucas pessoas têm acesso a tudo isso. Então acho que tem que alinhar muito isso de expectativa e não procurar a perfeição, né, a gente pode melhorar, a gente pode embelezar um pouco, fazer coisas, mas sem querer uma coisa que não é atingível mesmo. Sim, assim, eu acho que isso que você falou é muito importante, assim, hoje em dia, porque a gente tá o tempo todo sendo exposto, né, assim, a Uhum. imagens, é isso, de pessoas que trabalham com a própria imagem, É né, isso. e que têm dinheiro para investir E ganham, e né. ganham Ganham exatamente, tudo. fazem permuta, enfim. Então, assim, conseguem investir e fazer, enfim, numa frequência e a quantidade mesmo, assim, de procedimentos de todas as ordens, né, Uhum. e aí, e aparecem daquela forma, vivem daquilo, ok, enfim, cada um com o seu trabalho, cada um com Sim. o seu, né, mas a gente precisa ter essa ideia de que, assim, quais são as que tipo de beleza que eu vou me inspirar. E tudo bem Uhum. achar bonito, a gente olha aquela pele perfeita fala: "Nossa, que bonito", mas Aham. entender assim,
É isso, a pessoa do dia a dia, né, porque enquanto a pessoa tá lá ganhando dinheiro com a imagem e trabalhando com aquilo, é isso, você tá trabalhando 9, 10 Sim, horas por dia, né, sentado, cuidando de filho, isso, fazendo aquilo, outras coisas. sem tempo pra quase nada, né. É isso, sem muitas vezes poder, investir mesmo financeiramente nesses Uhum, procedimentos mais caros, tem alguns que são mais acessíveis, um pouco mais acessíveis e outros que são ainda mais caros. Então é muito importante que as pessoas, é isso, busquem as referências adequadas, né, pra sim. realidade. A gente aprender também a cuidar sim, enfim, da pele da melhor forma possível, e aí a gente cuidando uma pele saudável é uma pele mais bonita, Uhum, né, com certeza. mas que existem peles saudáveis e bonitas que tem uma manchinha, que tem, Que vai ter né, imperfeição, aquela pele lisa perfeita só no Instagram mesmo, porque infelizmente ou de Luísa, pele de Luísa aqui perfeita, maravilhosa, né, mas aí é isso, tem a questão genética tem também, uma né, genética tem muita coisa que também, tem gente que tem uma influencia. pele oleosa e a gente vai tratar, mas não tem a genética que não vai mudar também. Tem gente que tem tendência à acne, que também tem tratamento e tudo mais, mas não vai nunca procurar sempre a perfeição, porque cada um vai ter sua genética e suas influências, né, então Perfeito, a